Conselheiro, ele é assim, animado, animadíssimo. É o mais animado da tropa. Chega a ser assanhado. Chega assim. Pode sentar. Então nós vamos convidar ele aqui para nos dirigir aqui em oração. Graça e paz, meus irmãos. Bom dia. Uma honra poder estar com vocês nessa manhã abençoada, falando a respeito daquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas. Quero ler um texto com vocês. Livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 16, que diz assim: porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Meu nome é Fabiano, como disse ontem. Eu pastoreio a primeira Igreja Batista Independente de Osasco já há 20 anos, um pouco mais de tempo de conversão. Nasci dentro de um lar aparentemente funcional, um pai que era empresário, uma mãe que era dona de casa dedicada, e a vida funcionava bem, aparentemente. Estudei em colégios bons, mas aconteciam coisas dentro da minha casa, por exemplo, como meu pai trai muito a minha mãe. Era um homem muito promíscuo, de alto nível mesmo. Ele fazia festas na minha casa e levava amantes dele, dizendo que eram amigas, namoradas dos seus amigos. E a minha mãe sofreu muito com isso. E quando eu tinha 14 anos de idade, eles decidiram se separar. Eu sempre digo que o divórcio, ele resolve o problema de duas pessoas que não conseguem se ajustar. E a maneira mais fácil de resolver isso é você tirar esse problema do meio de vocês, mas se cria outro problema com os filhos, porque não existe mais uma família. Existe um pai, uma mãe e um filho agora. E eu começo a crescer, começo a conhecer algumas coisas que não eram legais, me envolvo com drogas e me envolvo no tráfico de drogas. Um dia eu estava na rua da casa da minha avó e um rapaz me chamou para descer num bairro próximo. E ele falou assim: vamos ali porque vai ter uma festa. Eu não queria ir aquele dia. E ele falou assim: não, vamos descer lá. Eu falei: eu não quero, mas aí de tanto insistir, eu acabei descendo para aquele lugar. E quando eu cheguei lá, nesse ano estava tendo uma guerra do tráfico, o pessoal estava se matando muito, isso era 97. E aí eu desci, passou um rapaz que ele era assaltante de banco, estava descendo de um outro lugar, e ele falou assim: Fabiano, vamos embora daí, né? Sabe que o negócio está estreito, vamos sair daí. Eu falei assim: vamos. Eu comecei a descer, era próximo da nossa casa, umas 4, 5 ruas, e de repente o pessoal da casa falou assim: não vai embora agora não, espera um pouco aí, a gente te leva de carro. E eu olhei para o rapaz e falei assim: Zé, eu vou depois então, vou ficar mais um pouco. E eu fiquei, só que eu já não fiquei na rua. Eu entrei para dentro do quintal, e quando eu entrei, foi o tempo de entrar, encostou uma saveira, o pessoal desceu armado, e foi ladrão pulando por cima de telhado, saindo correndo, quem conseguia. E eu saí correndo dentro desse quintal, era um corredor muito estreito, eu não conseguia passar de frente, tinha que passar de lado. E quando eu cheguei no fundo do quintal, tinha algumas madeiras, eu fui tentar pular o muro, meu pé escorregou, o tênis saiu, eu bati a cabeça na parede, vi tudo azul. E quando eu olhei para trás, tinha um cara gritando com uma calibre 12 apontada para mim, talvez uma distância de uns 5 metros. Ele falou: não pula não. Mas na hora, meu irmão, entra um espírito de atleta olímpico, você fica ninja. Eu botei a mão em cima do muro, tinha vidros em cima do muro, botei a minha mão, pulei para o outro lado, e eu caí num mato bem alto, e esse mato dava de fundo com um córrego. Eu fiquei deitado naquele lugar por um período de tempo, e aquele tempo que eu estive ali foi o tempo mais angustiante da minha vida. Eu via ratos passando por cima da minha perna, por cima da minha barriga, e eu falava assim: vão me matar aqui, ninguém nunca vai me achar, meu pai não vai me achar, minha mãe não vai me achar. E eu decidi sair daquele lugar. Depois de algum tempo, entrei dentro do córrego, passei por dentro da tubulação de esgoto, por baixo do asfalto, saí do outro lado da avenida, e aí fui para minha casa. Quando eu cheguei na minha casa, a
minha mãe muito preocupada, porque eu estava sangrando cabeça, a mão, ela achou que eu tinha tomado um tiro. E aí ela, o que aconteceu? Eu falei assim, mãe, abre logo aí que eu quero entrar, quero tomar um banho. Tomei um banho e esse foi um dos livramentos que o Senhor me deu. Logo depois Deus começou a falar comigo e me chamar ao resgate, transformar minha vida. Eu tenho 2 irmãos, tenho 3 irmãos, mas os que encaixam na história são 2. E 2 desses irmãos, um deles, o mais novo, o do meio, na verdade, ele faz um pacto em um terreiro de Umbanda. A minha família, ela era católica, apostólica, umbandista, romana. Eles tinham a mesma família que tinha a ideia de ir para a Catedral da Aparecida, era o mesmo que tinha o terreiro. Então, para a gente era muito normal estar dentro de um terreiro de Umbanda, de mesa branca, e dentro de uma igreja católica, era muito igual, muito igual. E esse meu irmão do meio, que ele um dia vai no terreiro e ele faz um pacto com os demônios, ele começa a dar sangue para eles, e agora ele começa a incorporar dentro de casa. Um dia ele incorporou, e eu cheguei lá, ele estava com a mão cruzada, ele falando grosso, e eu falei assim, sai dele, e ele falava assim, não vou sair, eu vou matar ele. Eu falei, vai matar, vou chamar minha avó, você vai ver só, você vai matar ele. Aí vou na casa da minha avó, chamo minha avó, e nesse meio tempo, antes um pouquinho, tinha um rapaz que tinha convertido, ele era assaltante de banco também, tinha convertido, e ele passava na biqueira onde eu ficava lá, vendendo droga, e ele falava assim, rapaz, Jesus tem uma obra na tua vida. Eu falava assim, não, na minha não. Eu falava assim, eu não nasci para ser crente, eu odeio crente, eu nasci para ser ladrão. Ele falava assim, não, Jesus vai te salvar. Eu falei, nunca Jesus vai me salvar, não nasci para ser crente. E passou muito tempo esse rapaz pregando para mim nas biqueiras. E aí, nesse dia que meu irmão incorporou, eu fui na casa da minha avó. Cheguei lá e falei assim, vó, a senhora tem que ir comigo lá na minha casa, porque o meu irmão tá falando grosso, tem um bicho falando que vai matar ele, que vai matar ele. Ela olhou e falou assim, não posso não. Eu falei, como não? A senhora é devota da Aparecida, a senhora não vai? Ela falou, isso é coisa para crente. Eu falei, vixe. Eu falei, agora, imagina onde você arruma um crente há 25 anos atrás. Hoje é fácil descobrir quem é crente. E naquele tempo eu olhava e falava assim, meu Deus do céu, onde que eu vou arrumar um crente? Aí quando eu estou saindo da casa dela, eu vejo aquele irmão da biqueira que prega para mim. Eu falei, meu Deus, eu ver esse cara, né? Aí eu falei assim, irmão, que bom te ver. Eu falei assim, meu irmão tá com um negócio lá falando grosso na boca dele, vamos lá comigo? Ele falou assim, vamos. E a gente entra na casa, ele começa a entrar, ele passa pela cozinha, pela sala. Quando ele vira para entrar no quarto, o bicho está lá, gritando, falando que vai matar ele. Ele só chegou no quarto, olhou e falou, sai no nome de Jesus! E o bicho saiu, e eu falei assim, rapaz, que fácil. E Jesus começou a transformar, começou a modificar a minha história, começou a me resgatar de todo esse laço do inferno, de todas as tramas que o diabo havia preparado para a minha vida. Eu já tive vezes de bandido colocar uma pistola 45 na minha cabeça e falar, eu vou atirar. Eu falei, atira que você é ladrão e eu também sou ladrão, não estou nem aí para você. Se você não me matar, quem vai te matar sou eu. E Jesus em tudo isso foi me livrando até transformar minha vida e um dia eu entregar a vida para Jesus. A minha mãe morreu em 1999, eu precisava parar de usar droga, eu tinha 2 irmãos menores dentro de casa. E eu cheguei para o meu pai e falei assim, pai, eu preciso arrumar um serviço, eu queria fazer um curso de vigilante. E aí ele pagou o curso, eu fiz o curso, eu não consegui uma vaga de emprego, até que chegou um dia que um amigo meu que havia feito o curso também, ele conseguiu 3 vagas e me ligou e falou assim, Fabiano, eu consegui 3 vagas, você não quer ir em uma? Eu falei, eu vou, não tenho nenhuma. E eu fui, fiz os testes com a psicóloga, passei. E ela falou assim, olha, só falta fazer agora a entrevista com o supervisor da segurança. Se ele te aprovar, você já está empregado. Eu falei, tá bom. Fiz a ficha, fiz a entrevista com ele e ele começou a falar. Ele falava assim, eu era um homem muito promíscuo. Eu pegava as viaturas e eu ia para as boates. Eu saía com as prostitutas. Ele falava saía, eu ia. Sempre do que ele fazia, mas eu sempre pensava, meu, esse cara vai ser muito bom trabalhar com ele, porque esse cara é um cara, né? Vai para prostíbulo, vai não sei para onde, eu vou gostar muito de trabalhar com ele. E aí ele olhou para mim e falou assim, mas Jesus me salvou. E quando ele falou Jesus me salvou, eu falei, vixe. Ele falou, o que foi? Eu falei, rapaz, o senhor não sabe, aonde eu vou, tem um crente falando para mim de Jesus. Ele falou assim, então você está empregado. Eu falei, que bom. Assim, eu não sei muito bem o que vai ser, mas estou empregado, já está melhor do que estava antes. E aí Jesus me salva, ele me aloca dentro de uma igreja, eu começo a servir o reino, começo a trabalhar, e há 6 anos atrás eu descubro o Ministério de Libertação. Eu estava na faculdade, tendo uma aula de Direito Civil,
E a minha mulher mandava, eu hoje sou batista, mas eu era um assembleano. Na minha época, na Assembleia de Deus, mulher não podia pregar, mulher não podia subir no altar, nem para varrer. E a minha mulher manda um link falando assim: Fá, assiste um vídeo de uma pastora. Eu falei: ô Cris, pelo amor de Deus, né? Eu falei assim: assistir mulher pregando. Eu falei: não embaça, né? Eu falei assim: deixa em paz. Aí ela falou assim: mas ela é uma juíza federal. Eu falei: então vou assistir. E aí você vai assiste uma ministração sobre finanças, libertação financeira. Depois você assiste o testemunho dela. E aí ela, com a vozinha calma dela, não tem uma vozinha boa, né, meu irmão, para pregar? E ela começa a falar, ela fala assim: e eu fiz o meu primeiro concurso para juiz e passei. E eu estava bem na época das provas de direito e falei assim: gente, eu vou passar então também nessas provas aí. E ela passou, eu falei: vou tomar posse desse negócio. Minha esposa convida a pastora Tânia, depois de muito tempo, muita tentativa, 1 ano tentando uma agenda com ela, até o dia que ela vai na igreja. Chega na igreja, a pastora começa a conversar, começa a falar: nós vamos tomar um café. E ela faz o convite para que nós pudéssemos estar no Silk junto com ela. Nós participamos da edição de número 26 e até hoje eu tenho estado aqui nesse lugar. Aleluia. Deus tem mudado a minha sorte. Vou contar uma coisa para vocês que eu acho que eu nunca contei aqui, mas que eu acho que vale a pena. Quando eu entrei no Silk, eu já era pastor, dizimista, ofertante, fazia voto, fazia fiel ao Senhor, mas a minha vida financeira ela não funcionava muito bem. Às vezes, no começo, quando chegava um dia da semana lá em São Paulo, o Léo reunia com o pessoal para poder comer esfirra e tal, e ele falava assim: pô, vamos comer uma esfirra, Fabiano? Eu falava assim: não, eu vou dormir que eu estou com sono. Eu não tinha 10 reais para poder fazer uma vaquinha e compartilhar isso com eles. Aí os meninos chegavam, traziam, às vezes lá no quarto, levavam, pô, sobrou um negócio, você não quer comer? Eu falei: ah, daí que já tem, agora eu vou comer. Mas nesses 6 anos, Deus mudou a minha vida de uma maneira tão poderosa, que eu louvo a Deus por tudo que a pastora Tânia e o pastor Otto têm ensinado nesse lugar. Eu sei que tem muita gente de vocês que aprendem, que saem daqui transformados, que dão testemunhos, mas isso também acontece na nossa vida. Deus mudou a nossa sorte. Há um tempo atrás eu comecei um projeto de escrever um livro, conversei com a pastora, e a pastora me apoiou, inclusive prefaciou, renunciei minha herança, e daí, lançamento. Se eu fosse você, eu dava um aleluia aí, meu irmão. Ficar animado comigo. E aí, Deus me deu a oportunidade de escrever um livro, e aquele que era antes inimigo do Estado, agora tem uma mãe e uma amiga que é juíza federal. Eu tenho vários amigos da polícia que eu já atendi, tenente-coronel da polícia. Nós temos na equipe gente que é subtenente de polícia, sargento. Irmão, nós temos muitos amigos que são da polícia. Isso são as coisas que o Senhor ele pode fazer na vida de uma pessoa. Aquele que antes fugia da polícia, agora ele é amigo dos policiais. O pastor não tá com um rapaz para eu atender, que ele era policial de fronteira. E aí eu fui atender ele, um cara grandão assim, forte. Aí ele olhava para mim assim com uma cara, meu irmão, e ele falava assim: já corri muito atrás de ladrão. Eu falei: ixi, eu já corri muito de polícia. Então acontecem muitas coisas aqui que são maravilhosas. Eu quero agradecer a Deus pela vida da senhora. Eu marquei uma parte que eu digo assim: meus queridos pastores, meus preciosos pastores Otto Teixeira de Carvalho e Tânia Tereza Medeiros de Carvalho, é com muito amor que me receberam em seu ministério já consolidado há tantos anos, e ainda assim abriram uma oportunidade para um homem igual. Aleluia! Com a humildade de vocês dão um baile na tropa de elite. Aos meus queridos irmãos, conselheiros preciosos que estão sempre me ensinando, aprendo muito com todos vocês, aprendo mesmo. Então nós somos uma equipe que sempre estamos aprendendo uns com os outros. E aí eu não sabia como de repente poder honrá-los. Eu não sabia, talvez dinheiro não seja uma questão de honra. E nesse lugar nós fizemos muitas amizades, muitas pessoas preciosas, não é? E aí no meu livro eu coloquei na última página uma informação do Silk. Onde esse livro chegar, as pessoas vão saber que o Silk é o lugar que restaurou a minha vida.
E também coloquei aqui uma foto do Hotel Fazenda Dona Francisca, porque eu sou o discípulo mais amado do Chico. E aí eu não tinha como agradecer a eles por tudo aquilo que eles fazem por mim. Não é tanto o Chico como a pastora. O Chico, todo ano a gente se mete nas férias dele, na família dele. Ele me leva para dar uma volta de lanche lá na praia da Ferradura, não, como é? No Caixa d'Asco. E aí a gente, meu irmão, é maravilhoso, né? Então assim, nós de fato temos uma aliança. E eu não tenho ouro nem prata para poder oferecer para a senhora e para o pastor Otto, mas eu tenho o meu coração e o meu serviço para poder prestar a vocês e dizer assim que eu sou grato ao Senhor, pastor, pela vida de vocês. Vocês são um exemplo de fato para a gente. Vocês são um exemplo de carinho, de humildade, e eu amo vocês. Eu preciso fazer o plano lá depois, não posso esquecer. Esse é o da senhora, esse aqui é do pastor Leonardo Carvalho. Vou deixar aqui com a mãe. Esse aqui é do pastor Francisco. Vamos aplaudir Jesus pela vida dele. Pastor Felipe, Deus abençoe. O Senhor abençoe a vida de vocês de uma forma maravilhosa. Posso fazer um vídeo animado antes da senhora falar? Então, vamos fazer. Vou fazer um vídeo falando assim: eu estou animado, o pastor está animado. Olha o Léo, vem, Léo. Vamos aplaudir Jesus pela vida do Léo. Uma honra. O Léo uma vez quase matou minha mulher do coração. Ele estava no aeroporto, o voo dele tinha atrasado. Foi a primeira vez que nós começamos um contato. Ele falou: rapaz, eu preciso dormir na tua casa. Aí quando eu falei para a Cris, a Cris falou assim: pelo amor de Deus, como é que nós vamos receber o filho da pastora Tânia Tereza em casa? Eu falei assim: não sei como é que vai receber. E aí ele foi para lá, dormiu lá, e graças a Deus, Deus afunilou uma amizade. Eu louvo a Deus por tudo isso. E eu creio assim que isso é só o começo do que Deus também pode fazer na tua vida. Antes bandido, agora pastor, escritor e amigo de polícia. Não é mais algum polícia aí que quer ser meu amigo? Nós vamos fazer um vídeo, então eu vou dizer assim, ó, gente, nós estamos aqui no Silk, edição de número 87, e eu quero dizer uma coisa: eu estou animado, os pastores vão dizer eu estou animado, e quando eu virar assim, aí todo mundo levanta e fala: eu estou animado, amém? Amém? Se não levantar, faz o vídeo sozinho, hein? Deixa eu só ver como é que, acho que eu tenho que ficar do lado do pastor Otto. Aí o vídeo, deixa eu ver. Graça e paz, queridos irmãos, estamos aqui no Silk, edição de número 87, Joinville, Santa Catarina. Estou aqui com meus bispos, pastor Otto Teixeira de Carvalho, minha bispa, pastora Tânia Tereza Medeiros de Carvalho, aleluiada, fogo para as nações, lançamento do livro, renunciei à minha herança, e daí? E nós queremos dizer uma coisa para vocês: o que é, pastores? Tô animado! Eu tô animado! Olha, galera, como é que tá? Quando conhecemos o pastor Fabiano, ele ainda vai orar, mas eu quis falar antes dele terminar a oração, porque assim que ele terminar, entra o louvor. Eu fui ministrar no evento de mulheres, atendendo ao convite da sua esposa, a pastora Cris. E aí saímos para lanchar, como acontece em todos os lugares que vamos. E o pastor Fabiano tomou só água com gás. E eu falei: o senhor não está bem? Está se alimentando mal porque só tomou água com gás? Aí ela respondeu: ele está completando um jejum. Esse é o terceiro ou quarto jejum que ele faz, com o propósito de descobrir o sentido do ministério dele. E eu falei: que legal. E quanto tempo o senhor está de jejum? 38 dias, o jejum era de 40 dias. Eu falei: o senhor está há 38 dias tomando só água com gás? Ele falou assim: estou emagrecendo não sei quantos quilos, mas eu estou bem. E me impressionou muito isso. Me
impressionou uma pessoa buscando o sentido do seu chamado, buscando o sentido pelo qual está no corpo de Cristo. E eu ofertei para ele, falei, vai para o Chico, o senhor vai para o Chico, vocês precisam ir para o Chico. E pastor Fabiano Gregório é um leal conselheiro. E eu quis dizer isso porque a prova da lealdade dele está aqui. Você não tem ideia quantas pessoas são instruídas, edificadas, tratadas, saem escritores e nunca faz alusão ao nosso nome no livro. Até prega em alguns lugares, nunca diz de onde veio. Mas quando ele faz essa alusão no livro dele, ele dá uma amostra dessa lealdade dele conosco. E ele tem sido leal o tempo todo. Então eu abençoo o pastor Fabiano Gregório para chegar no lugar onde Deus preparou para ele. Amém. E abençoe. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, por esse momento, por esse tempo. Que o Senhor possa estar visando a cada um dos teus filhos, guardando o coração de cada um deles, para que o teu nome venha a ser glorificado, Senhor. Nós amamos ao Senhor e queremos pedir ao Senhor que o teu Espírito possa vir sobre nós. Davi disse que de tudo que ele tinha, a única coisa que ele não queria, Senhor, era perder a tua presença. Isso também que vale mais um dia na tua presença do que 1000 outros anos em qualquer lugar. Nós queremos estar na tua presença, queremos pedir ao Senhor que a nossa família seja restaurada, que a palavra do divórcio ou os corações que entraram aqui já divorciados, eles possam ser restaurados, que as famílias não sejam apartadas do teu reino por conta de um projeto do diabo, Senhor. Que os filhos não sofram, mas que haja perdão, haja reconciliação, que esses filhos sejam resgatados da mesma maneira que o Senhor me resgatou. Que o Senhor possa fazer algo maravilhoso, que há libertação, aquilo que está escrito, Senhor, na tua palavra, e conhecereis a verdade vos libertará, seja de fato a verdade da nossa vida, que todos, sem exceção